Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Jusilane Cunha, sou coordenadora do curso de administração na Estácio Unimeta. E para mim é um grande prazer ter vocês aqui, o professor Tiago Birimba, é um professor do SENAC também. Oséias Nobre também está lá no CARD como participante especial, acho que criador da startup Colonos, se eu não me engano, não é isso? E vários colegas, professor Alfonso, né, também, muitos outros colegas aqui estão participando, os nossos acadêmicos do curso de administração, todos os períodos se fazendo presente aqui, os nossos colegas do curso de engenharia civil, também meus alunos do primeiro período, e os nossos colegas contadores também do primeiro período estão participando do evento. A nossa coordenadora de contábeis não está podendo porque ela está fazendo uma colação de grau especial de 5 alunos, então ela não pode participar. Mas sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa plataforma digital, das nossas salas de aula. Estamos vivendo um momento bem disruptivo, né? Nessa pandemia. A gente fala, até vi uma fala muito interessante do colega aí, do Thiago. Que prazer rever você. Então, a gente agora fala assim, né, com os nossos colegas. Que prazer rever você através das plataformas digitais. Que bom que nós estamos conseguindo também acompanhar essas inovações, essas mudanças, num tema tão pertinente que a Samirame tem trago aí, lecionando essa disciplina de cadeia de suprimento, quarto e quinto período. Então, sejam todos bem-vindos e estou aqui para escutar e aprender aí com o professor Tiago. Samirame, obrigada pela oportunidade. Professora Júcia, coordenadora Júcia, eu que agradeço, quero agradecer a presença mais uma vez aqui do professor Tiago Birimba, ele que é especialista, né, nessa área de produção e da logística, também agradecer a presença do Oséias, né, ele que é fundador da startup Colonos, agradeço muito a presença de todos, né, que aceitaram o nosso convite, que estão hoje aqui conosco, prestigiando esse evento. Sejam todos bem-vindos. E eu vou passar, então, a palavra agora para o nosso palestrante, Tiago. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Obrigado, Samirame, Jússi. Eu quero que vocês saibam que a satisfação é toda minha, e acredito, falo em nome do Oséias também, de estar aqui presente com vocês. Muito me alegrei quando eu vi que a coisa ela ia ter, assim, status mais de aula, que a gente poderia conversar ao longo da nossa conversa. Porque eu não vim aqui, pessoal, para dar uma aula de logística. A aula você já tem quase todos os dias aquela coisa, conceito disso, conceito daquilo, o logistiquês, né? ERP, WSP, aquela coisa muito que torna chato. E é por isso que a logística, muitas vezes, ela é, de certa forma, mal entendida por conta desses processos. Então, eu quero fazer aqui um processo de domestificação da logística, tornar ela mais palpável aos olhos de vocês que não têm essa vivência de logística. Eu quero fazer com que vocês toquem a logística nas mãos em coisas que vocês fazem no dia a dia, tá bom? Para que vocês entendam, né, já apresentações à parte, meu nome é Tiago Birimba, eu sou administrador, sou especialista em gestão da produção e logística, trabalho na área de gestão e sou orientador educacional do SENAC. Trabalho com logística, pessoal, há 18 anos. Só há 18 anos. Então, assim, eu comecei a logística sendo o operacional, fazendo mesmo a coisa acontecer. Depois de um tempo, eu migrei para a questão mais de supervisão, né, onde você vai, em vez de você ser operacional, você vai garantir que as coisas aconteçam, que o operacional aconteça. E hoje, depois de 18 anos, eu trabalho mais na questão estratégica mesmo. Eu analiso o cenário, eu busco indicadores, eu trabalho com relatórios,
Interrompendo aqui, gostaria de agradecer e dar as boas-vindas ao meu amigo Maico, que também é orientador do Senac. Seja bem-vindo, tá, Maico? É um prazer ter você aqui também. E eu trabalho nessa parte mais estratégica. Então, eu posso dizer para vocês que eu vivencio logística diariamente, todos os dias. Mas, muito bem, para que a gente comece esse processo de visualizar a logística na prática, eu quero fazer aqui uma dinâmica com vocês. Tem alguém aqui, pessoal? Levante a mão. Quem nasceu aqui nos anos 80, por favor, só para me ter uma noção. Quem aqui está na casa dos 30? Opa, tem um aqui. Nazaré, Josué, mais 4 pessoas, 5. Alfonso, Carlos Jonathan, muito bem. Mais alguém? A Cristiane. Bom, nós temos bastante pessoas que nasceram na década de 80. A Cássia Ferreira. E quem nasceu na década de 90? Levante a mão agora, por favor. Opa! Samirano também levantou a mão. Daniela, Dantas. Vamos lá. O Oséias, a Jaira. Muito bem. Maicon tem idade de ser meu filho, viu? Pois é. E quem já nasceu aqui, já nos anos 2000? Quem está na casa dos 20, 22? Opa, Paulo Vitor. Vinícius, Gustavo. A Railine, o Pedro. A Dalila disse que ela também. O Pedro Henrique. Vixe, rapaz, só tem os brotinhos aqui, né? Estou vendo que eu estou ficando velho mesmo. Mas muito bem, por que eu perguntei isso, pessoal? Porque vocês têm que entender o seguinte, ó. Se você por um acaso, tivesse dormido em 1980 e tivesse acordado em 1990, você tivesse dormido 10 anos, pode ter certeza. Quando você acordasse, você ainda se sentiria na Terra. Você não se sentiria um marciano ou em outro planeta. A mesma coisa aconteceria se você tivesse nascido em 1990 e acordado nos anos 2000. Nada de muito extraordinário, politicamente, profissionalmente, culturalmente, aconteceu. Agora, se você tivesse dormido no ano 2000 e tivesse passado pelo mesmo processo e tivesse acordado em 2010... Aí, queridos, pode ter certeza, você ia se sentir em Marte. Ou um marciano que chegou na Terra. Por que isso aconteceria, pessoal? Porque de 2010, ou dos anos 2000 para cá, aí o processo foi evoluindo de forma crucial, podemos dizer assim. Por que eu perguntei em que ano você nasceu? Justamente porque quando eu fiz essa dinâmica, você vai entender. Quem nasceu em 1985, por exemplo, em 1980, vai entender que o que eu estou falando é verdade. Né? De 1980 para 1990, a evolução foi bem palpável, né? Bem palpável. Eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, veículos. Ninguém passou 10 anos dormindo, mas é só uma analogia. Então, assim, veículos, por exemplo. A evolução do veículo, ela foi muito pouco, um detalhe, uma cor, nada que você pudesse ver e saltar aos olhos. Mas por que de 2000 para cá, a coisa, ela se tornou tão acelerada? Isso aconteceu por conta da evolução das tecnologias. Muito bem. Na década de 90, tá? Eu vou fazer aqui uma cronologia dos processos logísticos no Brasil e no mundo, e para vocês entenderem e sentirem como que aconteceu essa evolução e a importância das tecnologias dentro desse processo, tá bom? Então, assim, nos anos 80 e nos anos 90, a logística ela ainda era considerado um luxo nas empresas. A logística era considerada um luxo. Quem utilizava o termo logístico ou ferramentas logísticas? Grandes redes. Muito para a questão processo logístico, questão de distribuição. A logística ela não era palpável aos pequenos e micros e médios empreendimentos. Porque tinha-se a ideia de que logística era algo técnico,
que não era acessível e precisava de investimento durante esse processo. Só que, a partir dos anos 2000, tá, aí a logística ela deixou de ser algo, um capricho, e ela passou a ser um ponto estratégico dentro das empresas. Olha só, para que vocês entendam, tá bom? Isso aconteceu por quê? Porque os consumidores, nós consumidores, podemos dizer assim, nós ficamos mais exigentes. Nós ficamos mais exigentes. Antes, as empresas elas trabalhavam com um objetivo: reduzir custos e aumentar a produção. Tá? Reduzir custo e aumentar a produção. Por isso que no exemplo que eu citei dos veículos, vou continuar com ele para que todo mundo conhece, os veículos eles geralmente tinham cores idênticas, pouca diferenciação de cor, né? E características muito semelhantes. Não é como hoje você pode escolher comprar o seu veículo. Um teto solar, 4 portas, direção hidráulica, trava elétrica, farol de milha, sem farol de milha. Não era assim. Porque a indústria ela trabalhava para reduzir custo apenas e aumentar a produção. Quem produzia mais, vendia mais. Só que a partir dos anos 2000, muito em decorrência das tecnologias, a exemplo da internet, a coisa mudou. Nós, como consumidores, nós começamos a ter informação automaticamente, em tempo real. E as empresas elas começaram a perceber isso. Logo, todo o processo logístico ele começou a mudar. Por quê? Porque a pirâmide inverteu. Né? Quem é aluno de administração sabe do que eu estou falando. A pirâmide inverteu. Então, assim, as indústrias não trabalhavam para garantir a satisfação do proprietário, mas sim do cliente. A partir daí, pessoal, para ajudar, inclusive, a logística, o marketing ele até entrou em ação. E o que foi que aconteceu? Como o cliente ele era mais exigente, olha só, como o cliente era mais exigente, as indústrias precisavam atender melhor as exigências dos clientes. E no Brasil, olha, vejam só, nós somos 270 milhões de pessoas. Como atender 270 milhões de pessoas na questão do atendimento one-to-one, ou seja, um para um, individualmente. A partir daí, né, dessa evolução, da questão da chegada da internet, nós tivemos a classificação de produtos. Nós classificamos produto de conveniência, produto de compra comparada, produtos de especialidades e produtos não procurados. Professor, o que isso tem a ver com logística? Muito bem. Quando você consegue classificar produtos, você consegue atingir o seu cliente melhor. Por quê? Porque aí você consegue aplicar o que nós chamamos de posicionamento de mercado e nicho de mercado. Você tem um produto, você identifica seu nicho de mercado e você consegue atender esse cliente individualmente. Você sabe onde ele está, você sabe o que ele gosta, você procura identificar quais as necessidades dele. Então, pessoal, quando houve essa classificação, então as empresas elas começaram a mudar também, né, o seu padrão, o seu ponto de vista, e a logística ela teve que acompanhar. E veja bem, pessoal, então assim, quando chegou a internet, e os clientes eles ficaram mais exigentes, né? Por que eles ficaram mais exigentes? Primeiro, é aquilo que eu falei para vocês, né? Chegou a internet e a informação, ela é instantânea. Também, tá, pessoal? Com o advento do smartphone. Então, assim, a internet se tornar um meio de comunicação de massa, hoje muito mais utilizado do que a própria TV e a rádio, ela foi o estopim para isso. E o smartphone, ele foi... o Osés vai entrar em detalhes daqui a pouco com vocês, já que ele é especialista na área de tecnologias. Ele foi o estopim para isso. Antes, quem é dos anos 80 e 90 vai saber. Quem era o cara descolado? O cara, para ser descolado, ele precisava ter um Walkman, ele precisava ter
uma calculadora, ele precisava ter uma TV, ele precisava ter um GPS, ele precisava ter tudo. Hoje não. Nós temos tudo na palma da mão, dentro de um aparelho que cabe no seu bolso. E isso é logística? É logística, pessoal. Isso é a evolução da logística. Agora, eu falei que o meu objetivo aqui era trazer a logística ser palpável a vocês. Como que isso é logística? Veja bem, vocês já perceberam que depois da chegada dos smartphones, você praticamente não vai mais em um banco? O Michael falou aqui que a globalização, vamos lá, a globalização em si mudou totalmente a percepção do termo logístico para as empresas. Perfeitamente, Michael. Osés, vamos fazer um acordo. Tu vai olhando aí o chat e vai vendo quem vai comentando, aí você vai respondendo eles ou vai dizendo o que ele está falando, que aí a gente vai tornando a coisa mais dinâmica, tá bom? Tudo bem? Pode ser assim? Na hora, pode ser sim. Pronto. Então tá, os smart, você praticamente não vai mais no banco, você praticamente não vai mais em uma loja, enfim, mudou muita coisa. Um outro ponto que fez esse up na logística foi a escassez de tempo. Vocês já perceberam que cada dia que passa, nós temos menos tempo? Às 24 horas do dia, ela começa a ser muito pouco para aquilo que a gente necessita no dia a dia. Tudo isso, pessoal, pela carga de responsabilidades que a gente adquiriu durante o dia. Mas isso foi porque foi uma coisa que nós decidimos isso? Não. É porque o mercado, ele exige isso. Vou explicar para vocês o porquê. Costumo dizer que nós de 85 até aqui, nós somos a geração do corre atrás. Por quê? Porque quando eu estudava, na época, ensino primeiro grau, quem tinha o ensino médio tinha os melhores empregos e os melhores salários. Quando eu cheguei no ensino médio, sinto muito, não serve mais. Aí eu tinha que ter uma graduação, ou uma faculdade, como a maioria fala. E eu me formei, e vejam só, não é mais suficiente. E eu fiz uma pós-graduação, e vejam só, pessoal, não é mais suficiente. Aí veio a pandemia, e nada mais do que eu fiz é mais suficiente. Nós vamos ter que começar praticamente do zero a partir de agora. Nós estamos começando a partir do zero. Essa prova que a gente estava conversando, a Samirane e o Alfonso, no início aqui da nossa reunião, é uma prova disso. Nós estamos se alfabetizando para um novo tempo. E olha só, isso não começou de agora. Já em 2015, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia, o International Stress Management Association Brasil, ele já detectou que 62% dos brasileiros já sofriam por escassez de tempo. E, pasme, 30% desses 62% já tinham tido algum problema, como esgotamento físico, estresse, problemas de coração, por conta dessa correria. Como se aproximar desses clientes? Como se aproximar dessa população? Então, a logística ela teve que se adaptar. Até então, nos anos 2000, a logística ela era basicamente delimitada a ferramentas, como o Kanban, né? Como a questão do just in time, coisas bem mais... Já o just in time já é uma coisa que, apesar de ter sido criada pela Toyota nos anos 80, mas ela foi difundida com mais celeridade já agora, inclusive nos Estados Unidos, por conta dessa necessidade. Pessoal. E nos anos 2000, com a massificação da internet, um novo mercado se instalou, que é o mercado virtual. Só que até então, olha só, percebam, né, quem tem de 30 anos, 35 anos para cá, vai entender, ou mais, né, vai entender do que eu estou falando. Nós tínhamos dois mercados paralelos.
Nós tínhamos dois mercados paralelos. Eles não concorriam entre si. Loja física concorria com loja física, loja virtual concorria com loja virtual. Por que isso? Porque a loja física, ela tinha um tempo. Você comprava e tinha a satisfação de levar para sua casa. Sem nenhum problema. E já quem comprava na loja virtual tinha o preço. Mas, infelizmente, comprar pela internet era sinônimo de desconfiança e demora. Só que o diferencial do mercado virtual é que a internet e as tecnologias, todos os dias ela está evoluindo. E a maioria das lojas físicas, elas ficam estagnadas. Elas chegam a um certo ponto que tem um nicho de cliente, e hoje eu vivenciei isso, tá? Para vocês terem uma ideia disso dentro da realidade, eu fui em um restaurante comprar o meu almoço, e tinha uma moça, o cara do restaurante chegou para a moça que estava comprando uma marmita e disse, poxa, você tinha sumido. Aí ela disse que nada, é porque vocês não fazem entrega, então eu não podia vir aqui. Aí eu fui e questionei ela assim, poxa, por que você não se cadastra num Uber Eats da vida, num iFood? Não é tão simples. Quem paga o excesso do custo é o cliente. Eu disse, se nós não estamos dando conta nem do que está aqui, quem dirá fazer a entrega. Olha só, isso é logística, pessoal? É claro, o que falta, aí é claramente um processo de visão estratégica logística. O que falta aí é assim, por que ele não tem condições de atender? Aí eu quero, para vocês que são alunos de administração, eu quero a participação de vocês. O que ele reclamava era, eu não estou conseguindo atender nem as pessoas que estão vindo aqui. Está difícil. Imagine quem não pode vir. Aí eu pergunto a vocês, eu deixo a pergunta a vocês. Ele está certo ou ele está errado? Como é que é? Hoje, no atual cenário tecnológico, questão de custos, ele poderia fazer mais? Ele está estagnado, como ele está, achando que aquele cliente que está indo ali é o suficiente para ele. Amanhã é o suficiente? A Ana Jéssica disse que eles têm que se adaptar ao mercado atual. Perfeitamente. Nosso amigo Gustavo ali, Ana Jéssica disse nunca é o suficiente. Ótimo. O Gustavo disse que eles estão errados. Alguém mais, pessoal? Vamos lá. Eu acho, Thiago, que ao mesmo tempo eles veem o lado certo e o errado. Porque, por um lado, eles não estão dando conta dos clientes que estão ali atendendo no momento, e ao mesmo tempo para poder fazer aquelas entregas fora do estabelecimento deles. Eu vejo o certo e o errado ao mesmo tempo. Muito bem. O Pedro Paulo falou que eles estão errados. O Marcelo, ele levantou um questionamento muito interessante. Muito interessante, Marcelo, o que você está falando. Se você for levar isso para o lado gerencial, para o lado administrativo, para quem tem visão de futuro, ele está errado. A Raíssa está falando. Se você for levar isso para o lado gerencial, né, ele está certo. Ele quer atender melhor o cliente que ele tem. Mas o lado gerencial é muito parecido com o departamento financeiro. Nunca dá. Para o departamento financeiro, nunca dá. Se você chegar para o departamento financeiro da empresa, ela pode ser milionária. Mas se você chegar e disser assim, eu queria fazer isso, ele diz, não dá, não tem dinheiro, não. Departamento financeiro nunca dá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. O departamento logístico, não existe essa coisa do tá bom ou nunca dá. Ou já chega. Porque o objetivo do departamento logístico é justamente aproximar a empresa dos clientes, independente daquilo ou do que ele quer ou de onde ele está. Então, assim, nós vivemos num período de incertezas, pessoal. Quem garante, olha só, quem garante que daqui a 3 semanas o estado do Acre não vai estar numa fase vermelha e ninguém mais vai poder sair de casa e comprar lá?
E aí como fica? Aí ele, olha só, Marcelo. Aí ele vai ter que correr atrás de uma forma de entregar os produtos. Mas até ele conseguir se adequar ao nicho, que todos os clientes dele saibam em qual aplicativo ele está operando, como ele está entregando esse produto, talvez já seja tarde demais. Tá bom? Realmente, eu ia questionar nisso aí mesmo, porque ele ia ter que se adaptar à nova era, no caso hoje, devido ao que está acontecendo no mundo atual. Exatamente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, pessoal, a logística, ela está no dia a dia. Né? Ela é palpável, ela é doméstica, ela é uma ferramenta doméstica, como eu quis falar para vocês. Mas, muito bem, vamos voltar ao nosso raciocínio. Né? E é por isso que tem os dois lados, né, Thiago? Exatamente. Tem os dois lados, né? Pronto, né? Então, assim... Desculpa estar interrompendo, tá? Desculpa. Não, tudo bem. Anos 90, 80, principalmente os 90, nós tínhamos dois mercados paralelos. E eles não eram concorrentes. Porque um tinha um preço, porque o mercado virtual ele não tem o funcionário, ele não tem um atendente, ou ele não tem um vigia, ele não tem um aluguel, mas ele não tinha agilidade na entrega, não tinha distribuição. Quem que conseguiu fazer com que isso mudasse? A logística. Por quê? A partir do crescimento do mercado virtual, pessoal, a logística ela teve que se adaptar. Então, nós aprendemos novos conceitos de distribuição, além daquele canal direto, indireto, amplitude, distribuição exclusiva, distribuição em massa. Nós tivemos um novo conceito de distribuição. Tá? Um novo conceito de distribuição. Aí apareceu o cross-docking, né? Que para quem estuda administração, se não viu falar sobre o cross-docking, vai ver, que são armazéns que não têm estoque. Na verdade, não é um armazém, é uma ferramenta estratégica de distribuição. Para quê? Para ganhar agilidade. Hoje, é muito comum você fazer uma compra em São Paulo e daqui 5 dias, vindo na modal rodoviária, você está com o seu produto em casa. Então, olha só, a partir desse processo de evolução, tá? Isso eu estou falando aqui de um cenário macro da logística. Depois a gente vai debater e vai conversar mais sobre o cenário local. Então, o que aconteceu? A partir da evolução da logística, aí o mercado virtual ele começou a concorrer com o mercado, com as lojas físicas, né? Com as indústrias físicas. Porque, além do preço, eles tinham agilidade. Então, o que foi que a logística ela criou? O conceito de omnichannel. Alguém sabe o que é omnichannel? O conceito de omnichannel. Alguém já ouviu falar desse termo? Essa, tá, pessoal, é uma das tendências atual para a logística, tá? Omnichannel, pessoal, comprou, retirou. Ou seja, você compra na internet e retira na loja física. Então, percebam que eles passaram, a loja virtual, ela passou a ser suporte para a loja física, ou vice-versa. Tanto que as grandes redes de indústria do mundo, eles começaram a aplicar isso. Então, se você for no Americanas da vida, você consegue comprar no site da Americanas e te retirar na loja. Ou comprar no site com um preço mais acessível, por aqueles motivos que eu falei a você anteriormente, e retirar hoje ainda em menos de 24 horas na loja física. Ou comprar lá e, se der algum defeito, trocar na loja física. Então, quando esse mercado ele começou a aquecer, praticamente toda a rede de comércio ela passou a desenvolver esses métodos. Tanto que Casas Bahias é assim, a Havan é assim,
o Magazine Luiza é assim, e ainda comprou a Americanas para aumentar. Aí você diz assim, poxa, mas a Magazine Luiza e a Americanas já são enormes, sim, mas a Americanas não tem todas as cidades, e nem o Magazine Luiza. Então, se fundir as duas, aí eles atendem o maior espaço geográfico do Brasil, que é um país continental. Não é interessante? Aí você pode me dizer, mas professor, a Americanas já estava bem estabilizado no país, já tinha um mercado, e o Magazine Luiza também. Verdade. Vocês não estão mentindo. Não estariam mentindo se pensassem assim. Mas vocês não estariam pensando logisticamente. Vamos trazer a logística para uma das maiores fusões registradas no país, o Gustavo Santos falou. Você também, verdade, uma das maiores fusões registradas no país. Mas por que é interessante para as duas empresas, pessoal? Imaginem, nós temos 2 lojas americanas, 3 lojas americanas em Rio Branco e uma em Cruzeiro do Sul. Correto? Uma no shopping, uma na Getúlio Vargas, uma próxima ao Pinheiro Hotel e uma em Cruzeiro do Sul. Imagine, pessoal, imagine só você ter que trazer caminhões ou carretas carregadas de produtos para chegar até aqui. Não seria muito custoso, já que para o nosso estado, para a região norte em si, o único meio de entrar e sair é ou via fluvial balsa, que é muito demorado, é barato, mas é demorado, ou via terrestre PR-364, que até o dia... Opa! Tiago. Oi, Afonso. Eu me lembro quando eu fiz uma compra, como evoluiu esse sistema omnichannel, né? Por exemplo, no início, eles começaram a fazer assim. Eu comprava na internet em São Paulo e pegava aqui na loja, né? Em Rio Branco. Sim. E agora, eles começaram a fazer parcerias. Digamos que aqui, a loja que eu tenho, que eu compro em São Paulo, não tem a filial aqui em Rio Branco. Mas eu tenho uma loja parceira que vende esse produto que eu, tipo... Eles fizeram parcerias, agora eu pego, não precisa ser na loja da mesma empresa, mas tem uma parceria com outra empresa que vende o mesmo produto, aí eu pego aí e eles trocam assim, essa reciprocidade nos negócios que a logística permitiu, né? Facilita a vida do cliente, no caso do consumidor. Melhorou bastante nesse sentido. Exatamente. E sabe como que a coisa vai evoluir mais, Afonso? O Mercado Livre, que hoje é uma das maiores empresas do nosso país, vocês sabem que ela não tem loja nenhuma, vocês sabem que o Mercado Livre ele não tem produto nenhum em estoque. O que o Mercado Livre faz? Ele apenas faz a intermediação entre um vendedor e um comprador. Ele só faz esse tipo de intermediação. E hoje é uma das maiores empresas do país, que tem, inclusive, aviões para fazer entrega. E o Mercado Livre, até mais ou menos 2, 3 anos atrás, uma das maiores dificuldades do Mercado Livre era justamente o tempo de entrega. Agora o Mercado Livre ela tá inovando, tá, pessoal? E eles estão contratando, eu posso dizer assim, parceiros em todas as cidades. Se você, por exemplo, quiser ser um entregador, deixa eu ver aqui quem fez um comentário interessante. O Rádio Instalações, um dos maiores questionamentos atuais é a concorrência desleal, quando gerado justamente pela ausência de boa logística por parte de algumas empresas ou prestações de serviço. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe aqui, tá, Rádio Instalações? Então, assim, eles agora estão contratando parceiros, pessoas físicas, para serem prestador de serviço do Mercado Livre, ou seja, você vai conseguir, como se você fosse um Uber, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar no Uber, mas você vai ser um parceiro, não vai ser funcionário do Mercado Livre, mas você vai ser um parceiro. Você pode se responsabilizar por fazer entregas e ganhar comissões. Quem paga essa comissão? O consumidor final. Então, o Mercado Livre, olha só para vocês entenderem como que a logística ela funciona, tá? Ela tem uma das maiores lojas, eu posso dizer, do mundo, sem ter nenhum funcionário,
sem ter nenhum produto em estoque e sem gastar nenhum centavo com distribuição local desses produtos. Aí é onde entra a questão do mercado desleal. Hoje, é por isso que os pacotes de internet, por exemplo, dados móveis, eles cresceram muito em valor. Por quê? Por conta do Netflix, por conta da Amazon Prime, porque são mercados que entraram, né, virtual, que quebraram cinemas, que quebraram locadoras, que quebrou uma série de outros empreendimentos. Daqui a pouco, a gente vai falar, quando a gente estiver no cenário atual, como a abertura de uma porta, na maioria das vezes, fecha outras, pessoal. Ou duas, uma ou duas. Tá? E isso, não pensem diferente. Isso é logística. Isso é logística aplicada. É estratégia. Isso que o Mercado Livre fez, na verdade, foi uma estratégia logística, pessoal. Mas deu certo? Tanto deu certo que teve um gênio que hoje tem a maior frota de táxi do mundo e não tem nenhum funcionário e não teve que comprar nenhum veículo. É o Uber. O cara, hoje, é milionário, ganha dinheiro demais no trabalho dos outros. E aí você pergunta, mas assim, e os táxis como ficam? Infelizmente, pessoal, a logística é assim, abre uma porta, fecha duas. Abre uma porta, fecha duas. Até aqui, vocês estão conseguindo entender a lógica da logística, como que ela evoluiu e como que hoje ela é importante e palpável às nossas mãos? São coisas, tecnologias que você consegue usar diariamente e nem percebe? Bom, Pedro Paulo diz que sim, José Rodrigues também, Elias sim, Nazaré Almeida diz que sim, o Arnaldo diz que sim. Muito bem, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para que vocês possam perguntar e a gente bater um papo. Mas muito bem. Veio a internet. Com certeza, sim, claro que sim, Thiago, com certeza. Muito bem. Veio a internet, veio o e-commerce, veio os smartphones e agora, no final de 2019, nós fomos surpreendidos pela pandemia por SARS-CoV-2, também conhecido como Covid-19. E aí, pessoal? Nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava preparado para isso. Então, o que foi que aconteceu? As indústrias, as empresas, elas tiveram que desenvolver novas tecnologias, novas rotinas. Marcelo, para quê, pessoal? Desliga o teu microfone aí, por gentileza. Para reconquistar o cliente. Lembra que eu falei para vocês que, como o cliente ele se tornou mais exigente, nós gostamos do atendimento one-to-one, ou seja, o atendimento de um para um, atendimento individual. Eu não quero ser atendido como a minha vizinha aqui do lado. Não me interessa ser atendido assim. Eu quero ter os meus anseios atendidos. Como que a logística ela ajudou? Eu vou citar um exemplo do que é você atender milhões de pessoas e atendê-las de forma diferenciada. Quando esse fenômeno do cliente ter informação em tempo real e ser mais exigente, as montadoras elas pularam na frente quanto a isso. Por quê? Porque hoje, olha só, como é que hoje eu vou na concessionária e qualquer um de vocês pode ir na mesma concessionária e comprar um veículo. E vocês comprarem o mesmo veículo que eu, só que eu posso comprar, por exemplo, um Corsa cinza, com 4 portas, vidro elétrico, ar-condicionado, já vem com alarme embutido e teto solar e, inclusive, farol de milha. Meu carro completo.
E o meu amigo Oséias pode ir na mesma concessionária, comprar o mesmo carro, só que ele não tem interesse em ter o teto solar, ele não tem interesse em ter 4 portas, nem farol de milha, porque ele quer o carro para a empresa dele. Vocês perceberam como nós fomos no mesmo estabelecimento, nós compramos o mesmo produto, só que nós fomos atendidos de maneira diferente, e eu fui atendido e saí de lá satisfeito, supostamente, e o Oséias também. Então, é isso que é o atendimento one-to-one, um para um. A gente vai atender a massa, mas a gente quer atender cada cliente como ele quer ser atendido. Tá? Por isso foi importante você classificar produtos, definir nicho de mercado, se posicionar no mercado, como eu falei no início da nossa, para que você consiga entender o que o seu cliente quer. Vocês querem ver uma estratégia atual, também voltado para esse tema? Eu não vou, para não fazer propaganda, existe uma grande rede de supermercado aqui no nosso estado, na nossa cidade, onde ela chega lá e diz assim: boa noite, senhor. O senhor é cliente Leve Mais? Eu digo sim. O senhor pode colocar o seu CPF, por favor? Aí eu vou lá, coloco o meu CPF e o supermercado registra todos os produtos que eu estou comprando. Para ele, como estratégia para ele me atrair, ele diz assim: eu vou dar um descontinho para você, segunda e terça na verdura, quarta e quinta ainda na produtos, para mim ficar ali. Mas, na verdade, pessoal, é uma estratégia logística. Sabe o que essa rede de supermercado realmente quer? Ela não quer perder lucro. Ela não quer te dar dinheiro. Ou ela não quer que você compre mais barato. Ela simplesmente quer saber o que você compra. Para colocar na prateleira somente aquilo que você, cliente do supermercado lá da entrada do Amapá, quer. Lá no aviário, ele vai colocar somente aquilo que os clientes que moram naquela redondeza quer, porque eles sabem o que eles compram. Zé, levantou a mão? Tiago, eu acho que é bem interessante isso aí, porque eles vão colocar na prateleira da frente, por exemplo, o produto que mais sai. Então, isso aí é business intelligence, né? É eu colocar à frente aquele produto que mais sai, aquele produto que mais atrai os meus clientes. Assim, essa rede de supermercados do Araújo, vamos logo falar aqui, ela é bem interessante porque tanto o supermercado em várias localidades, ele consegue atingir diversos clientes. Por exemplo, o supermercado Araújo da Isaura Parente, ele é diferente do supermercado Araújo do Amapá, porque o público é diferente. Eles conseguiram enxergar que o público do Amapá, ele é totalmente diferente do público que mora na Isaura Parente. É um público que consome menos produtos do que tem lá no Araújo do Aviário, por exemplo. Isso aí é levando em consideração quais os produtos mais são vendidos, que os meus clientes mais compram. Né? Tanto que, por exemplo, existem períodos que eles colocam cervejas lá expostas para todo mundo, as melhores cervejas, ou as cervejas mais baratas. Quem vai comprar a cerveja mais cara? Tanto que a gente vê que as cervejas mais baratas, porque elas têm uma saída maior, aquelas baratas mais boas, né, que as pessoas consomem, elas ficam bem mais expostas do que as outras cervejas. Justamente por essa análise que eles fazem do que o meu cliente compra, né? Olha só, a Iris falou, do aviário tem até a adega. Exatamente, porque o público do aviário, pelo entendimento, através da análise desses dados dos clientes, eles conseguem perceber que os clientes do aviário consomem mais vinho do que o cliente, por exemplo, do Araújo do Amapá. Exatamente, olha aqui, a Jússi diz o seguinte, ó, verdade, minha mãe me faz gastar mais combustível só para ir no Araújo da Isaura Parente. A Iris diz o seguinte, do aviário tem até a adega, né? Que é verdade. O Gustavo Santos Oliveira diz, ó, e conquistar sua confiança com ofertas que deixem seu dia a dia mais simples e fácil. Mas é isso mesmo, pessoal. E, geralmente, quando a gente estuda essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, né, a gente nunca estuda na aula de logística.
Geralmente a gente estuda na aula de marketing. Por quê? Porque a logística é passada para as pessoas como alguma coisa técnica de outro mundo. Mas tudo isso, pessoal, é logística. Se vocês me dessem até meia-noite para falar aqui com vocês sobre logística, eu ia mostrar para vocês a logística face a face, falando em uma linguagem simples que vocês possam entender, né? Mas, assim, como a gente não tem... Porque, assim, esses exemplos, eu teria muito. Bem rápido, um outro exemplo. Nos anos 90, por exemplo, né? Voltando àquela nossa analogia, quando você ia fazer a feira, era mais ou menos assim, ó. Você ia numa panificadora, ia na casa de carne, ia na mercearia, ia no pet shop, depois tinha que ir numa drogaria. Só que o nosso cliente, ele não tem mais tempo. Então, o que é que eles fazem? O supermercado, ele botou uma panificadora, uma casa de carne, uma loja de presente, uma lanchonete, tudo em um lugar só, que atende a família toda. Mas muito bem, pessoal. Você quer falar, Samirano? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Samirano, só para... Nós temos até que horas, querida, por favor? Desculpa, estava com o microfone desligado. Nós combinamos 1h30, né? 1h40, por aí. Isso. Então, eu vou adiantar aqui, porque senão meu amigo Azé vai ficar sem o tempo de fala dele, tá bom? Mas vamos lá. Vamos trazer logo a logística para os tempos atuais, para os dias em que nós vivemos, né? Então, apareceu o Covid, como eu falei para vocês. Cara, aí teve, principalmente, o micro e pequeno empreendedor, ele ficou desesperado. E aí? O que nós vamos fazer? Né, pessoal? O que nós vamos fazer? Então, para reconquistar os clientes novamente, porque todos nós, não tem esse que diga assim, poxa, eu, para mim, não me preocupei em nada. Cada um de nós tinha uma preocupação diferente. Uns não queria aglomerar, outros não queria ir no supermercado. Eu conheço gente, o meu pai, ele tem uma certa idade já, e ele tem comorbidade, ele ficou tão... Eu acho que, inclusive, ele está aí, que agora eu vi ele falando, meu pai, se o senhor estiver aí, por favor, dê um oi. Ele ficou tão preocupado que ele disse que ele tinha medo de coçar o nariz, olha só. Porque ele tinha medo, ó, meu pai acabou de falar aí, ó. Ele tinha medo de coçar o nariz. Porque ele achava que pegava em alguém, chegava perto de alguém, coçasse o nariz e ia passar Covid. Então, cada um de nós tivemos as nossas preocupações. Então, houve essa preocupação também por parte das indústrias, das empresas, né? Como que nós iríamos reconquistar a confiança do nosso cliente? Como que nós iríamos, né, conseguir fazer aquele atendimento one-to-one, um para um? É aí, pessoal, que também é uma nova tendência, tá? Guardem esse nome, que é um novo mercado chamado Low Touch Economy. O que é isso, pelo amor de Deus, Thiago? Economia de baixo contato físico. Essa é a nova tendência. E acreditem, a pandemia, ela vai passar. Se não vai passar, uma hora nós vamos se adaptar a elas, uma hora a gente vai se acostumar, a gente vai achar uma forma de conviver, né? Mas essas tendências, elas vão continuar. Por quê? Porque nós descobrimos o que é bom. Então, assim, né? Olha só, como que esse Low Touch Economy, ele é palpável e ele começou a ser aplicável dentro do nosso mercado. Então, assim, com essas barreiras, quem foi que mais sofreu? Foi o micro e pequeno empreendedor, pessoal. Os donos de lanchonetes ficaram sem saber o que fazer, os donos de farmácia, os donos da mercearia, porque até 5 anos atrás era inimaginável você pedir um sanduíche pelo celular. Os pequenos e micros empreendedores achavam que logística custava caro. Mas a tecnologia, ela veio para mudar isso. E não começou em 2019, não. Isso já vem há um determinado tempo, uns 5 anos para cá. Hoje nós temos lojas só pelo Instagram, o WhatsApp Business, ele é uma ferramenta que você consegue colocar o seu catálogo de produtos, atender o seu cliente de uma forma respeitável, né? E que traga um bom atendimento.
O próprio Google, ele tem o Google Drive e o Google Forms, onde você consegue fazer pesquisa pelo WhatsApp de satisfação do cliente. Então, as tecnologias, assim como no pós-Segunda Guerra Mundial, as tecnologias de guerra se transformaram em tecnologias domésticas, as tecnologias que antes tinham funções definidas começaram a ter funções práticas, domésticas e econômicas, como o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Hoje nós temos o WhatsApp Business e o Instagram Business. Então, os pequenos vendedores de churrasco, ele tem condições de fazer um atendimento delivery, sem gastar nada, pessoal. Por quê? A tábua de salvação logística no novo mercado foram os aplicativos de delivery. O iFood, o Uber Eats e outros, umas centenas de outros que tem aí. Então, todo mundo ganha, né? E você consegue atender o seu cliente, e nós, como clientes, eu posso, ao terminar aqui a nossa palestra, eu deitar na minha cama, pegar o meu WhatsApp aqui e dizer, traz uma pizza, traz isso, um suco, e ao final, se chegar ruim, eu ainda digo lá, ó, não gostei da comida. E o cara ainda vai procurar saber o porquê. Então, assim, hoje a tecnologia, olha aqui deixa eu ver aqui, rádio, instalações, acho que é isso. Ele deu uma informação muito interessante. Hoje, 95% do primeiro contato com os meus clientes são através de WhatsApp. Olha só. Para você ver como que a coisa, ela chegou. Então, hoje, você ter uma loja, pagar comercial de TV, pagar outdoors, por exemplo, e não ter uma rede social, acredite, você está jogando dinheiro fora. Tá certo? Então, essa é a nova tendência, pessoal. E isso é logística. Não pense que é outra coisa. É logística. Evolução do processo logístico. E, assim, uma outra... Para me encerrar e passar a palavra para ele, o Osés, como ele é analista de sistema, programador e designer web, ele vai conseguir entrar mais no interior das tecnologias e vocês vão conseguir entender melhor. Mas, para a gente encerrar a minha participação e trazer a coisa mais para o nosso lado, pessoal, a logística, tá? Ela só acontece, ela só evolui se nós tivermos uma infraestrutura para dar suporte. Nós ainda aqui no estado do Acre, embora nós tenhamos pessoas inteligentíssimas, empreendedores que têm ideias maravilhosas, mas ainda nos faltam um suporte. Que tipo de suporte é esse? A nossa internet, gente, aqui, quando ela tá boa, que a gente diz que tá boa, ela tá péssima. Quando ela tá ruim, misericórdia, gente. Nós ainda não temos suporte de internet aqui no Acre que possa, por exemplo, suportar uma grande indústria. Matriz energética, nos falta muito matriz energética. Agora, com essas 2 hidrelétricas que estão sendo construídas já em fase final no Rio Madeira, isso talvez seja uma tábua de salvação. E agora, dia 7, é que nós vamos ter uma ponte que era o nosso maior gargalo aqui sobre o Rio Madeira. Mas essa ponte, por si só, ela vai resolver os nossos problemas? Possivelmente não, gente. Vocês querem um exemplo clássico de que não? Se esse suporte político, tecnológico, incentivo, inclusive de impostos, que já entra na questão política, não vai? Nós estamos há quase com 10 anos com a Estrada do Pacífico aberta, com a ponte da União que liga o Brasil e o Peru, tornando a viagem para o Oriente 30 dias mais curta, e hoje nós ainda não conseguimos tirar fruto disso. Por quê? Porque nenhuma indústria de peso, como uma montadora da Honda, uma montadora da Volkswagen, da Toyota, vai vir se instalar no Acre, porque nós não temos matriz energética, nosso serviço aduaneiro é péssimo, nós não temos serviço aduaneiro na nossa fronteira. Então, você ter toda uma estrutura física, como a ponte do Rio Madeira, a ponte da Estrada do Pacífico, ali, a ponte da União, e a ZPE que foi criada com a propaganda de que ia mudar esse patamar, não, de nada adianta se a gente não tiver um suporte político, tecnológico, cultural, que possa ajudar. A ponte pode ser um impulso, vai melhorar. Nós estamos aí com
as nossas hidrelétricas aí sendo construídas, nós estamos a ponte do Rio Madeira, nós estamos a Estrada do Pacífico, agora nós precisamos de políticas públicas que tragam as grandes indústrias para cá. Porque, além de tudo, né, o Brasil é um país continental. E nós estamos aqui muito longe dos grandes centros. Aí você pode me fazer uma pergunta, né? Mas por que Manaus deu certo? E nós aqui no Acre não? Se aqui nós somos uma área de livre comércio, igual Manaus. É porque Manaus, quando já tivemos interesse da Honda na ZPE, o problema que foi, deixa eu ver aqui a informação interessante, tivemos interesse da Honda na ZPE, o problema é que nada foi suporte para ela, foi feito. Não adianta ter uma estrutura, exatamente aquilo que a gente estava falando, não adianta ter toda uma estrutura física se não tem um suporte tecnológico, de outros recursos por trás. O Alisson disse que o primeiro passo é acreditar que vai dar certo. Eu acredito muito. O acreano é muito guerreiro nesse sentido. E assim, pessoal, esse tipo de análise, de estudo, estava falando do Amazonas, né? Por que o Amazonas deu certo ou não? Porque o Amazonas, quando ele começou, ele tinha todo um mercado do norte para atender. O Acre, Rondônia, Pará, todos esses estados aqui próximos, ficaria viável para o Amazonas, né? Nós aqui não, nós somos a última fronteira do Brasil. O que nos rodeia é a Cobija, que depende de nós para sobreviver. Hoje, se a fronteira da Bolívia ela fosse fechada, Cobija não se sustentaria. O Peru, Inhampare, que também não se sustenta, já vive do nosso país. Então, são coisas que precisam ser avaliadas. Como trazer investimento para cá? Como trazer uma Honda para cá, por exemplo? Como trazer uma montadora da Samsung para cá? Precisamos de gestores de verdade também. Então, pessoal... Eu moro em Assis, Brasil, e é verdade, porque eles dependem tanto da mão de obra brasileira quanto do dinheiro brasileiro. Sim. E a cidade não tem mão de obra para suprir, tirar madeira lá e tal. E é muito brasileiro que vai trabalhar lá. Perfeitamente. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido fazer da logística algo técnico e longe de vocês, para trazer ela um pouco mais próximo de vocês. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Osés, né? Como eu já falei para você, o Osés, ele é analista de sistema, ele é programador, ele é designer gráfico, o cara, ele é fera. Ele é um empreendedor da área da startup, e ele vai falar um pouco para você sobre o impacto das tecnologias da informação no atual cenário logístico e econômico. Osés, obrigado pela paciência, seja bem-vindo, a turma é sua. Pessoal, boa noite. Como o Thiago aí já falou, eu sou analista de sistemas, tenho 21 anos, e eu fundei, juntamente com um amigo meu, que estudávamos na faculdade, a Colonos. E o que foi a Colonos, né? E a Colonos, ela tem algo muito a ver com essa nova etapa, digamos assim, que a gente está vivendo nesse cenário. A gente iniciou, e isso aí é uma história que eu sempre gosto de contar, porque é assim que os pequenos empreendimentos, eles começam, né? É assim que a gente começa, é assim que uma empresa, ela surge, né? Então, a gente estava na faculdade ainda, fazendo o nosso projeto de TCC, e aí surgiu a ideia da faculdade fazer um TCC diferenciado, né, que era, como a gente é da área de tecnologia, então a gente teria que desenvolver uma startup, um negócio, uma empresa que pudesse, que utilizasse, tivesse base tecnológica, né? E aí a gente começou a pesquisar, a buscar alguma coisa do tipo, e até que a gente encontrou uma ideia que foi a Colonos. Que o que é a Colonos, né? A Colonos, ela foi uma empresa de frutas e verduras online. Apenas isso. Frutas e verduras na palma da mão. Então, os clientes, eles não precisariam mais sair de casa, não precisariam mais ir ao mercado, não precisariam mais ir à feira para poder comprar fruta e verdura
porque recebia em casa sem precisar sair do seu conforto, né? E aí o Thiago falou alguma coisa muito interessante, que é a questão falta de tempo. As pessoas, elas não têm mais tempo. Hoje, se a gente parar para pensar, a nossa casa, ela é um hotel, né? Porque a gente passa mais tempo fora da nossa casa, no trabalho, estudando, do que em casa mesmo. Ou seja, o tempo de você ir no mercado é bem, bem pequeno, bem curto. E os clientes, né? Como que a gente buscou o cliente? Como que a gente descobriu que existiam pessoas que poderiam ter esse serviço? Como existiam clientes? Será que... Porque, assim, muitas pessoas, elas têm uma ideia e elas pegam e já querem fazer uma loja, já querem fazer tudo já achando que os clientes, eles já vão chegar. Só que para a gente começar um empreendimento, a gente precisa passar por determinadas etapas, que se a gente pular algumas delas, a gente pode ter um fracasso rápido, né? E o que acontece? Após a gente ter a concepção da ideia, a gente foi em busca, né, de pessoas que estariam dispostas a ter aquele serviço, que estariam dispostas a comprar daquele serviço. Então, a gente foi no mercado, porque a nossa ideia primeira, ela era a ideia de o feirante vender as verduras no aplicativo e as pessoas virem e comprar diretamente do feirante, ou seja, a gente seria uma ponte, igual, por exemplo, a Casas Bahias, a Americanas, a Submarina, a gente seria mais ou menos isso, né? A gente seria um marketplace da verdura. Só que a gente percebeu, e isso na nossa validação, que não funcionaria. Por que que não funcionaria? Porque a gente está tratando com o público, e isso lá dos feirantes, um público mais pacato, um público mais antigo, digamos assim, que não tem um contato como a gente tem, um contato com a tecnologia. Então, não daria certo. É tanto que quando a gente foi a gente participou de a gente participou da pré-aceleração do Sebrae, então foi algo que foi bem bacana para a gente ter ali um pensamento sobre o nosso negócio. Então, a gente foi numa conversa com eles e logo eles disseram assim, os consultores, não, cara, não dá certo, entendeu? Não dá certo porque, e aí pelo motivo ao qual eu expliquei para vocês. Então, a gente pegou e partiu, a gente pivotou, e aí pivotar significa trabalhar naquele mesmo negócio, só que de uma forma diferente, é olhar com outro olho para aquela mesma situação. Então, a gente percebeu o quê? Não, então nós vamos vender a verdura. Nós vamos levar a verdura para o cliente. E foi isso que aconteceu. Então, porque todos os dias, de madrugada, a gente acordava, ia lá na feira, já com os pedidos prontos, então os clientes eles tinham que fazer o pedido antecipadamente, inclusive o Thiago e o William, que está aí, o William Mota, foram os nossos clientes, né, eles provaram aí do nosso serviço, depois ele vai dizer para vocês aí o que ele achou. Então, a gente foi no mercado, a gente foi na feira, a gente foi nas ruas, a gente conseguiu validar a nossa ideia, a gente percebeu que tinha pessoas que estavam querendo aquilo, porque o negócio é isso, eu preciso curar a dor de alguém, eu preciso resolver o problema de alguém. Hoje a gente vê tantos negócios surgindo, mas tantos negócios rapidamente falindo, fechando as portas, justamente por essa questão, porque as pessoas elas têm uma ideia, mas eu querer é fácil, né? Agora, saber se os meus potenciais clientes vão querer, se as pessoas precisam disso, aí já é um outro negócio que a gente precisa, inclusive, validar. Se a gente não validar o nosso negócio, não dá certo. Então, a gente validou, a gente fez pesquisas, e aí o Thiago falou do Google Forms, a gente utilizou o Google Forms para poder fazer a validação de pessoas que não estavam próximas, e também até mesmo utilizar já a facilidade para a gente evitar o gasto de papel e tudo mais. Então, a gente validou, a gente fez o nosso mínimo produto viável, que é o MVP, que é um produto, e aí o pessoal utiliza muito esse exemplo, que é o cupcake
do bolo, né? Então, para a gente, quando a gente vai comprar um bolo, consumir um bolo, pedir um bolo, encomendá-lo, em alguns locais, as pessoas oferecem para as pessoas, para os clientes, cupcakes, né? Que ele seria o formato barato do bolo, ele seria o formato do bolo, o sabor do bolo, mas ele não seria o bolo. Então, a gente fez isso, a gente fez o MVP, a gente mostrou para os nossos clientes, e as pessoas, elas acabaram que aceitando, né, gostando, olha, é uma ideia muito boa, a verdura vem sempre fresca, muito bom. Então, só que a gente tinha alguns gargalos que a gente precisava resolver, e isso aí tem muito a ver com a logística, porque hoje, se você trabalha com aplicativo, se você trabalha com entregas, vai ter o problema da entrega. E justamente a logística, ela entra para resolver esse problema, porque a gente precisava disso. A gente precisava do quê? Muitas vezes a gente tinha entregas, só que o sol daqui do Acre, ele na verdade, o tempo do Acre é um tempo muito bipolar, né? Uma hora tá sol, outra hora já tá chuva, uma hora tá sol, outra hora já tá frio. Então, assim, a gente tinha que se adaptar a isso, porque a verdura, ela é algo muito frágil, né? A couve, se você passar muito tempo no sol, ela murcha, já fica feia. Você levar para o cliente isso, o cliente não vai se agradar do produto. Então, a gente teve que pensar em tudo isso e tentar ir mitigando esses problemas aos poucos. E aí a gente conseguiu até, de certa forma, porque a gente tinha que acordar bem mais cedo para poder fazer a compra do cliente, para poder entregar no cliente no tempo certo, porque se a gente passasse, por exemplo, chegasse até às 10 horas da manhã na casa do cliente, era como se a gente tivesse perdido o produto. Era aquela questão da pizza, né? A pizza demorou 30 minutos, por conta da casa, entendeu? Porque o produto já ia chegar feio, não ia trazer uma boa, dizer assim, poxa, essa empresa que eu comprei, infelizmente eu não gostei, prefiro comprar no mercado, porque as frutas chegaram feias. Só que assim, a gente foi desenvolvendo, com o passar do tempo na empresa, esses gargalos que apareciam. E aí, as entregas, então a gente fazia até 9 horas no máximo, né, se passasse já ficava ruim já. Nós tentamos também comprar aquelas carrocinhas com uma espécie de térmica, só que o valor era muito caro, então como a gente estava no início, a gente não tinha, na verdade, capital para fazer isso, né? A gente foi em busca de investidores, mas aqui no Acre a gente tem um negócio muito, assim, gigantesco, que são as pessoas que têm, elas não querem ajudar as que estão começando, entendeu? Elas não querem fazer isso. E a gente encontra bastante dificuldade em encontrar investidores que estejam dispostos a investir em você, investir na sua ideia, no seu serviço, esperar o retorno, né? Porque, na verdade, a gente encontrou diversas pessoas que elas queriam investir no negócio, só que elas já queriam entrar já como, digamos assim, os patrões, entendeu? E a gente sabe que num pequeno negócio não existe isso. Pelo menos no início não existe, porque a gente não tem condição financeira. A gente começa com tanto que a ideia, quando a gente foi validar a nossa primeira entrega, a gente tinha R$20. Então, a gente foi no mercado com esses R$20, a gente vendeu para um cliente, a gente começou vendendo pelo WhatsApp, e aí uma poderosa ferramenta é o WhatsApp, né, que o Thiago falou, WhatsApp Business. A gente começou, na verdade, pelo nosso pessoal, e aí depois a gente foi em busca, né, de melhorias. A gente pegou, porque é horrível você ter um cliente ligando para você, né, em um horário que você não está trabalhando. Então, a gente pegou, colocou o WhatsApp Business, tinha uma página do Facebook, e a gente começou, e as pessoas estavam gostando, né, do serviço que elas tinham, porque você receber verdura, pelo menos assim, eu aprovo totalmente, entendeu? Porque é um negócio interessante, é um negócio bom e é saudável, né? E as verduras que a gente comprava, elas eram diferentes das verduras do mercado. Porque a gente vai no mercado, a verdura, ela já está passada, ela já tem mais de uma semana, às vezes, né? É feio. E quando você vai na feira, todos os dias de manhã, o pessoal traz
um alface fresco, né, que foi tirado de madrugada. Então, isso também valorizava o negócio da agricultura familiar, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a até mesmo ter parceria com esses próprios produtores para a gente poder levar para o cliente realmente a verdura direto mesmo do produtor. E aí, a gente participou da Expo Acre também, como startup do Sebrae, lá em 2019 mesmo, em julho. E aí, no final de 2019, já no início de 2020, né, a gente já teve aí alguns focos da pandemia, né? Não chegaram ainda no Acre. No Acre, eu acredito que deva ter chegado aí no início de março, né, final de fevereiro aí. E a gente encontrou foi assim, casou, né? Casou, por quê? Porque veio a pandemia, as pessoas não queriam sair de casa, as pessoas não queriam ir no mercado, as pessoas estavam apavoradas, e isso foi um negócio muito interessante, porque a gente aumentou, olha só, a gente fazia por dia, no início, uma entrega, 2 entregas, 3 entregas, e ficava naquilo no início, né? E a gente sempre buscando fazer as propagandas no Facebook, fazendo as propagandas no Instagram, utilizando os meios de comunicação que a gente tinha ao nosso redor para que a gente pudesse alcançar os nossos clientes, para que a gente pudesse fazer uma captação dos clientes, né? Sempre com promoção, com brindes, tentando realmente chamar a atenção do nosso cliente. E aí a pandemia veio e trouxe um negócio bacana para a gente, que foi o aumento gigantesco de pedidos. É tanto que quando a gente entrou numa outra plataforma, porque nesse tempo a gente já estava com o nosso site pronto já, que a gente tinha feito lá do TCC e tudo mais, então a gente utilizou o nosso site, que ele também poderia ser utilizado como um aplicativo. Então, as pessoas utilizavam o nosso site para comprar as verduras. No início, tinham muitas pessoas, aí como o Thiago também falou, as pessoas, elas têm medo de comprar online, ainda têm medo de comprar, né? Justamente por conta desses golpes, dessas coisas que aparecem. Então, as pessoas, elas tinham ainda receio de comprar na plataforma virtual, muitos preferiam comprar mesmo pelo WhatsApp, e a gente não fechava as portas do WhatsApp também, né? Porque hoje, no empreendimento, quanto maior o meu canal de atendimento com o meu cliente, é muito melhor. Porque o meu cliente, se, por exemplo, se hoje o meu site ele sai do ar, eu tenho um WhatsApp que o meu cliente sabe, eu tenho um Instagram que o meu cliente sabe. Se hoje eu não tenho um site, mas eu tenho a plataforma do Instagram que tem um direct, eu tenho o Messenger, eu tenho o WhatsApp. Então, essas plataformas digitais, hoje, quem não utiliza elas, fica para trás. Quem não se adapta aí o Thiago falou um negócio bem interessante, que é a questão da propaganda. É tanto que, óbvio que ainda existem localidades que a TV ela ainda manda muito em questão de propaganda, mas a internet, cara, se você joga o alcance dela, é muito maior. É gigantesco o alcance que as redes sociais elas trazem para o negócio, para um pequeno empreendedor. E olha só, é barato. É uma propaganda, um marketing barato. Opa, levantou a mão a Michele. E agora na pandemia, então, foi muito grande, né? Por conta das pessoas estarem em casa, então a internet se tornou uma ferramenta para tudo. E a propaganda se espalhou bem mais rápido, porque a gente tem mais tempo para estar em casa, então tem tempo para estar vendo as empresas, conhecendo, vendo a qualidade do produto, e muitas vezes até pedindo só para testar mesmo, para saber se a entrega é rápida, para saber se o produto é bom. E aí, com essa pandemia, muitas empresas se iniciaram por conta disso, porque a necessidade criou várias empresas, como a sua também, que está de parabéns aí, viu? Muito obrigado, viu, Michele? Eu acho que é bem interessante mesmo isso. A questão de você saber ter ali o timing, né? Você entender que as pessoas, elas passam mais tempo em casa, as pessoas
elas estão de home office, né? Então, isso gera uma dependência, tanto que, se a gente for olhar nas estatísticas de e-commerce, o campeão de compras foram itens de tecnologia, smartphones, notebooks. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, porque as pessoas estão trabalhando, porque as pessoas estão estudando em casa, entendeu? E isso gera uma certa dependência da tecnologia, porque as pessoas precisam disso. É tanto que, há um tempo atrás, é tanto que a gente via, quem tinha um celular era burguês, né? Quem tinha um smartphone de última geração, minha nossa, era rico. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um smartphone, por quê? Porque é necessário, porque é algo que satisfaz as nossas necessidades. A gente consegue pagar conta, a gente consegue assistir filme, a gente consegue ir para o cinema sem sair de casa. É óbvio que o cinema, uma Netflix, ela não substitui a ida ao cinema, porque o cinema é algo cultural da gente. Então, isso tudo de você aliar as redes sociais, a tecnologia ao seu negócio, é algo que vai, com certeza, fazer com que o nosso negócio ele cresça. Porque hoje em dia está todo mundo nela, entendeu? Todo mundo se encontra na internet, todo mundo se encontra nas redes sociais, né? E olha só, exatamente, exatamente. Tanto que a gente teve aí vários influenciadores, né, que surgiram durante a pandemia, né? As pessoas eram anônimos, mas tiveram aí um crescimento por causa da pandemia. Então, acho que a pandemia, ela é algo ruim, né? Porque ela mata vidas, ela tira as pessoas que a gente ama, mas para quem quer a oportunidade, inclusive a oportunidade ela surge quando os problemas, né? Eles trazem oportunidades também para a gente. Então a gente precisa observar o nosso redor e verificar. Poxa, olha só, e eu consigo fazer isso? Isso é uma oportunidade. No meio do caos, a gente encontrar oportunidades. É tanto que hoje se a gente for parar para analisar, a gente tem mais entregadores na rua do que própria polícia. Entendeu? É algo assim, porque a gente ouve o ronco do escapamento dos entregadores de longe, porque aumentou gigantescamente. O Thiago falou do cara do restaurante que tinha um restaurante, mas não queria atender, né? A demanda, ela cresce, mas a gente precisa se adaptar à demanda. A gente precisa se adaptar ao meio. Não é o meio se adaptar a gente, é a gente que precisa se adaptar a ele. Então, assim, a Colonos, ela bombou na pandemia, né? No início lá de março, abril, porque a gente conseguiu alcançar aí muitos clientes graças a esse acontecimento que é ruim, mas, repito, se a gente souber analisar o cenário, a gente consegue tirar, com certeza, proveito das situações, né? E a gente continuou, só que, infelizmente, e aí a gente encontrou um problema, tanto divergências de sociedade e também um problema que foi muito maior, que era o seguinte: a gente vendia verdura, apenas verdura e produtos, aí a gente, depois até mesmo a gente começou a vender produtos de mercado, só que assim, o valor que a gente conseguia retirar da verdura, o lucro em si, a gente não conseguia nem pagar as nossas operações, porque a gente tinha entregador para pagar, a gente não tinha funcionário, né? Mas a gente tinha os entregadores, que eram os nossos funcionários, mas não assim, digamos, de administrativo, alguma coisa do tipo, mas que a gente tinha os entregadores para pagar, a gente tinha que ter o giro para poder estar movimentando as compras, né, das verduras no dia seguinte. Então, assim, o retorno era bem pequeno. Óbvio que a gente, quando está iniciando, a gente não deve se esperar um retorno logo. Só que, infelizmente, para o cenário verduras, a gente percebeu que a gente tem mais dor de cabeça do que retorno em si, né? Então, assim, quando a gente vê que o negócio ele traz mais isso do que um benefício,
a gente deve repensar no nosso negócio. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, infelizmente eu tive que sair da Colonos, né, por motivos que eu já falei aqui, e aí a gente seguiu carreira solo, digamos assim, né? Mas, assim, eu nunca deixei de buscar empreendimentos para mim. Por mais que sejam pequenos empreendimentos, mas que quando a gente faz isso, a gente consegue, com certeza, levar o sustento da nossa família, a gente consegue ter o pão de cada dia, né? Então, assim, hoje eu trabalho com o desenvolvimento de sistemas, hoje eu trabalho com com desenvolvimento de aplicativos e tudo mais. Então, assim, é um negócio que a gente precisa levar em consideração. A tecnologia, ela é muito importante e fundamental para os nossos dias atuais. Beleza, gente? Eu acho que é isso e muito obrigado aí, viu, por vocês me ouvirem. Oséias. Então, nós vamos abrir agora, Tiago, Oséias, vamos abrir agora para as perguntas, né? Eu gostaria que quem fosse fazer as perguntas, que levante a mão, porque aí eu vou anotando aqui já por vez. Michele, você está com a mão levantada, você vai perguntar agora? Michele? Não, não. Não? Então tá. Josué Furtado. Professor Josué, muito obrigada pela sua presença, professor. Depois o Davi. Professor, pode falar, a palavra é sua. Liga seu microfone, professor. Fone ligado, desculpa. Parabéns aí aos apresentadores, né, aos palestrantes Tiago e Oséias, Lúcio e demais professores, Miranda. A pergunta é para o Tiago. Tiago, em relação a transporte corporais, né, a gente vê que o transporte terrestre é um dos mais caros que existe, né, tirando a aviação aí no caso. Como é que fica, no seu ponto de vista, essa abertura agora da ponte do Rio Madeira, né, sem a balsa? As mídias estão falando que vai diminuir 5%, 6%, né? Eu queria ver a tua opinião em relação a isso. Você acha que vai realmente diminuir só porque tirou a balsa e tirou a taxa para passar os veículos e os caminhões? Olha só, excelente pergunta do professor Josué, né? Excelente pergunta. Olha só, professor, eu estou falando aqui mais da questão do meu ponto de vista. Em relação à precificação dos produtos, a ponte em si, ela não vai alterar muito. Nós não vamos sentir isso no nosso bolso em produtos, tá? Em produtos domésticos, por exemplo. Nós não vamos sentir isso no quilo de arroz, no quilo de feijão. Nós não vamos sentir isso no litro da gasolina. Nós não vamos sentir. Por quê? Porque a ponte, ela vai ajudar em quê? Na celeridade. Ela vai ajudar a celeridade. Mas em relação a custo, muito difícil isso acontecer. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o nosso feijão, o nosso arroz, o nosso macarrão, a nossa tecnologia, os nossos produtos de consumo diário, como o café, eles não são produzidos em Porto Velho, por exemplo, eles não são, são produzidos no Amazonas, eles não são produzidos nas regiões próximas. Que aí sim aconteceria de ajudar demais no custo. Nós importamos o café do sul do país, das indústrias do centro-oeste, e o custo ele vai continuar muito semelhante ao que era antes. Então, eu acredito que em relação a custo, nos produtos domésticos palpável, não vai haver alteração significativa. Perfeito, Tiago. Obrigado. Concordo com você também. Agora, com a palavra, o Davi Santos, depois o Alisson Cacela. Ok, boa noite. Boa noite. A minha pergunta vai ser para o Oséias. Eu queria fazer uma pergunta para ele em relação ao empreendimento que ele fez, né, da startup. Quais foram as principais dificuldades que ele enfrentou com o início dessa startup? O que ele fez
mudar a situação que ele estava, que ele falou em relação que tinha esse número pouco de entrega, qual a estratégia ele fez nessa página no Facebook, nessa conta que ele tem no WhatsApp, quais foram as estratégias, quais foram as principais dificuldades que ele teve nesse início? Boa noite, Davi. Então, assim, as dificuldades para a gente poder iniciar, a primeira foi financeiro, né? Porque quando a gente começa um negócio, a gente não tem ali, a não ser que você já tenha guardado um valor, né? Mas a gente teve uma dificuldade financeira, mas que ao passar do tempo a gente foi até mesmo investindo no negócio. Então a gente estava no negócio, mas a gente estava trabalhando também. Então, quando a gente recebia no final do mês, a gente pegava, dedicava uma parte para que a gente pudesse fazer um investimento no negócio. Então, essa foi a primeira dificuldade. A gente teve outra dificuldade, que era a questão logística, que é a questão das verduras, né? Que elas estragavam e tudo mais. Então, o que a gente pensou? Se a gente levasse as verduras, por exemplo, em sacolas plásticas, as sacolas plásticas, elas esquentam no sol, né? O que a gente fez? Começamos a fazer sacolas de TNT, sacolas retornáveis. Então, a gente, e aí é tanto um negócio do meio ambiente, né? Uma preocupação ambiental que a gente teve também, porque não era só verdura, era também uma preocupação com o nosso ecossistema. Então, a gente começou a fazer as sacolas de tecido, a gente ia entregar e a gente percebeu que as verduras, elas chegavam bem mais frescas do que se elas fossem numa sacola plástica daquelas comuns. Então, esse foi um dos gargalos que a gente conseguiu resolver, e também a questão de tempo. Então, a gente se acordava cedo, era um sacrifício, mas que a gente tinha que fazer, entendeu? Porque era um sacrifício gostoso. Quando a gente faz algo que a gente gosta, cara, a dor, ela se torna algo prazeroso, né? Então, o sacrifício que a gente fazia, a gente recebia o retorno da gratificação dos clientes, né? Quando os clientes diziam assim, muito obrigado, as verduras chegaram perfeitas, ótimo atendimento, porque a gente, olha só, uma coisa que muitas empresas pecam é na questão do atendimento. Hoje em dia, as pessoas, elas não deixam de comprar em determinadas empresas por conta do produto. Não é isso. É por conta que você foi lá, o atendente não deu um sorriso para você, não deu um bom dia para você. Independente do dia do atendente, ele tem que saber que ele está ali para te bem receber. Então, a gente tentava tratar os clientes como se eles fossem da família, entendeu? Trazer eles mais para perto da gente. E essa é a questão da empresa. Não é só uma troca de você compra e eu vendo, não. É uma relação realmente que, de certa forma, ela é afetuosa. Então, esses são alguns, né, dos que a gente conseguiu resolver, e para não se estender muito, mas basicamente foi isso que fez com que a gente conseguisse seguir no caminho. Só me lembro que o microfone está desligado. Obrigada, Oséias, obrigada, Davi. Vou passar a palavra, então, agora para o Alisson Castella, depois vem o Vinícius Ribeiros e depois o Rádio Instalações. O Alisson, é com você. Opa, boa noite. Minha pergunta vai para o Thiago. Thiago, eu tenho uma empresa, eu tenho logística própria. Qual que vai ser o momento que eu vou contratar uma logística terceirizada? Alisson, muito boa noite. Essa aí é uma pergunta que a maioria dos empresários eles querem fazer. Para me dizer com certeza, eu precisaria ir na sua empresa e levantar alguns índices, mas eu vou lhe dizer algumas coisas. A logística terceirizada, ela vai valer a pena quando você fizer um cálculo, por exemplo, você chegar para uma indústria Birimbas Logística e dizer assim, Thiago, quanto que tu me cobra para fazer entrega para mim? E eu disser, Alisson, eu cobro X valor. E você bater na calculadora e o que você está gastando para você entregar, por exemplo, para gastar com funcionários, com combustível e manutenção e compra de veículos, for maior. Mas se você tem apenas uma loja
você tem um nicho, se você entrega apenas aqui na cidade de Rio Branco ou nas circunvizinhanças, acredite, é melhor você fazer a sua entrega, mesmo ela sendo um pouco mais onerosa, porque aí você consegue atender o seu cliente da maneira que você acha que ele quer ser atendido. Para não se alongar muito, vou citar um exemplo. Você pega hoje, é uma moda, né? A Gazin, os grandes varejistas, eles terceirizam a entrega. Mas sabe por que eles terceirizam? Porque eles economizam milhões de reais por ano. Porque para você ter uma Gazin que tinha há alguns anos 10 lojas aqui em Rio Branco, quantos motoristas você tinha que ter? Quantos caminhões você tinha que ter? Quanto você gastava com diesel? Quanto você gastava com pneu? Quanto você gastava com manutenção? E você terceirizando, geralmente do serviço terceirizado, ele sai mais barato, porque o cara ele mesmo dirige, ele bota o filho dele, ele paga um salário muito menor, então sai mais barato. Mas no seu caso, eu acredito que entregue você mesmo é melhor, principalmente em tempo de pandemia, o seu cliente tem que estar satisfeito. Perfeito, obrigado pela resposta, Thiago. Por nada. Show! Agora eu vou passar a palavra, então, para o Vinícius Ribeiro. Opa, boa noite. Eu queria fazer a pergunta para o Oséias. Oséias, parabéns pelo trabalho na Colonos, tá? Eu li um pouco sobre isso. Aí eu queria perguntar também, eu tenho uma startup ainda está iniciando, ainda estamos em fase de MVP, e eu queria te perguntar qual é a maior dificuldade, né, em monetizar o negócio, monetizar a startup, que é a principal dificuldade que eu estou passando agora. Cara, assim, a monetização, e aí eu vou falar aqui de duas, que é o seguinte, você tem que ter a captação de clientes. Como que fazer a captação de clientes? Através de propaganda, através de rede social, né? Através de divulgação, isso vai trazer para você clientes, né? Agora, como monetizar, como ter um investidor no meu negócio? Aí, você precisa ter pessoas que queiram investir no seu negócio. O seu negócio ele tem que ser atrativo para as outras pessoas que queiram investir nele. Se o negócio não interessa muitas pessoas, elas não vão querer investir, né, no negócio. Então, eu acho que ele tem que ser atrativo e ele tem que ser inovador e diferenciado. Porque, às vezes, a gente quer que as pessoas invistam nos nossos negócios, mas existem tantos outros negócios, né, e quando a gente vê algo que é inovador e diferenciado, com certeza alguém vai dizer, pô, vamos investir nesse cara, entendeu? E outra coisa, é buscar participar, cara, dos eventos do Sebrae, entendeu? Porque nos eventos do Sebrae a gente consegue, com certeza, captar investidor, a gente consegue crédito, a gente consegue muitas coisas, e eu acho que vale a pena participar também das acelerações, pré-acelerações, buscar, existem algumas aceleradoras no Brasil que elas fazem o aceleramento da startup e com rodadas de investimento, e online, então você não precisa ir para São Paulo. Aqui no Acre mesmo você consegue participar da aceleração e buscar a captação de investidores. Opa, valeu aí. Desculpa. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Zéias. Eu vou abrir só para mais uma pergunta agora e nós já vamos encerrar, então, no Rádio Instalações, tá bom? Vou passar, então, a pergunta para o Rádio Instalações e depois eu vou passar a palavra para o Oséias e o Thiago para eles fazerem as considerações finais dele. Por falar nisso, a Jussi está falando aqui, professora Jussi, deixa eu ver o que a professora Jussi colocou aqui, postou. Falando em Sebrae, estamos em fase de finalização do projeto pré-aceleração do Sebrae e universidade, exatamente. E agora também está abertas as inscrições para a Startup Day, né? Que é muito legal, também é uma experiência diferente, tá? Então, fica de olho aí, pessoal. Pronto, então, agora, desculpa, gente. Rádio Instalações é com você, a palavra é sua, e depois já pode entrar o Oséias e o Thiago para fazer as considerações finais, tá bom? Por conta do nosso horário. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou falando da minha esposa aqui, porque eu tinha um problema no meu microfone aqui. Bloqueou, não sei, está bloqueado, não queria falar. Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao Oséias, ao Thiago também, parabenizar, né? Fico muito feliz quando eu vejo
na juventude, assim, pessoas jovens como eles, que nessa iniciativa, sabe, isso até nos alegra, porque não estou desmerecendo aqui as pessoas mais velhas, mas a gente precisa de pessoas novas, assim, no mercado, hoje, do dia a dia, pessoas que têm essa dinâmica, que têm essa coragem, e também dizer que é melhor a gente errar enquanto a gente é jovem, né, que a gente tem mais tempo para consertar, do que esperar as coisas lá para frente, né, que isso vai se tornar mais difícil, porque muitas vezes, quanto mais velho você fica, mais teimoso você se torna, né. Não há nada contra aí as pessoas mais velhas que eu estou falando, é só uma intuição aqui. Mas eu quero parabenizar mesmo aí ao Osés, ao Thiago, dizer que isso que vocês estão fazendo e que estão falando, isso serve como espelho, né, como exemplo, porque a gente que está no dia a dia nessa dinâmica aí, procurando melhorar, né, ter um mercado bem dinâmico, a gente sabe que o mercado muda demais, você dorme hoje com a ideia e amanhã você já sabe que a sua ideia já está para trás, você precisa correr para melhorar o seu trabalho, melhorar o seu potencial, porque cada dia que passa você tem clientes mais exigentes, você tem pessoas mais inteligentes, né, que as pessoas hoje, cada dia que passa, como vocês falaram, o crescimento da tecnologia, né, hoje você tem tudo na palma da sua mão, jornal, faculdade, então você não precisa sair de casa para ter acesso à informação. Então, da mesma velocidade que a informação cresce, o conhecimento também cresce, né. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para, tipo assim, que realmente vocês continuem, né, com essa pegada aí, é bom ter essa juventude aí, esteja disposta realmente a suar, a pagar o preço aí em busca dos seus ideais e ajudando outras pessoas através dessa ideia. Acredito que, com certeza, vocês estão dando um pontapé inicial aí extraordinário, né? Porque hoje a gente, aliás, no meu tempo, né, que eu sou da década de 80 aí, mas era raro a gente ver pessoas novas, né, com essa dinâmica, né? Eram sempre pessoas mais velhas, né? Então a gente tinha sempre aquela visão de que a gente tinha que aprender com as pessoas mais velhas, né? Hoje a gente pode aprender com os jovens também. Então eu quero mais uma vez parabenizar os idealizadores aí da reunião. Fiquei muito feliz, é um conteúdo muito dinâmico, muito rico mesmo, entendeu? Espero que a gente possa estar se encontrando novamente. Fico muito feliz com as esponjas secas de vocês aí, pronta para absorver novos conhecimentos. Tenho certeza disso, que vocês estão aptos para isso. Quero deixar aqui meus parabéns. Sempre que tiver aí as reuniões, o mundo turístico está presente aí com vocês. Ok, obrigada. Obrigada pela nós. É que agradecemos a presença de todos e a participação e a contribuição de todos vocês, né? Agora, Thiago e José, vocês podem fazer as considerações de vocês, e aí eu passo para a professora Júlia para ela encerrar. Muito bem. Pessoal, eu agradeço a Estácio de Meta, Samirano, professora Jússi, agradeço pela colaboração de todos e a presença aqui. Eu estou olhando aqui agora, nós temos ainda, até agora nós tínhamos 100 pessoas presentes, e eu espero que eu tenha conseguido alcançar meu objetivo, que, como eu falei, não era dar uma aula de logística, com conceitos e teorias, mas fazer a logística ela ficar palpável às mãos de vocês. Vocês conseguirem entender o que era logística no dia a dia, por que o fato de você estar usando um smartphone, um aplicativo de celular, é logística e esse processo de evolução. A conversa foi muito boa. Obrigado, Josué, pelo elogio. Espero que vocês tenham entendido. O tempo é pouco, né? Se aqui não falei para vocês, tivesse até meia-noite para estar falando sobre o tema, tinha sim coisas para falar. Ficaram coisas importantes que não podemos falar, mas nada impede que em outra data, se for do interesse de todos, estejamos aqui. Agradeço o Osés também, que é um parceiro meu de longas datas, um jovem empreendedor, inteligente. Acreditem, o Osés tem muito futuro. E o que o meu amigo Raid de Instalações falou, ele é muito importante, pessoal. Sejam curiosos. Não tenham medo de ser chamado de loucos. Tá? Não tenham medo de ser chamado de loucos. E trabalhe enquanto eles dormem, né? Treine enquanto eles se divertem, e aí você vai viver o que eles sonham. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Pessoal, boa noite aí, mais uma vez. Eu só tenho a agradecer, sabe, porque é maravilhoso, sabe, a gente participar de eventos assim, é muito melhor quando a gente participa ao vivo, né, todo mundo ali naquele calor e tudo mais, mas
Eu acho que foi muito importante, muito bacana essa conversa que a gente teve, e com certeza, igual os demais falaram aí, a gente espera ser convidado para as próximas, e é isso aí. Muito obrigado, Tiago, Samirami também aí, que a Samirami a gente já conversou há um tempo aí já, quando a gente estava, né, participando aí da pré-aceleração do Sebrae. E, enfim, gente, muito obrigado mesmo, viu? Parabéns, Samirami, por essa organização do evento. Realmente, a Samirami é o nosso diamante, né? A gente fala que a logo da Estácio Unimet é um diamante. Então, nós temos grandes professores, grandes diamantes, professor Josué aqui também fazendo suas anotações, suas notificações, sempre atento a tudo. Professor Tiago, a sua fala, eu fico aqui como aluna que eu estava falando para a Samirami, Sami, dá para ir um pouquinho mais? Vamos deixar eles falar mais um pouquinho? Nossa, que fala maravilhosa, né? Aquele professor que fala, meu sonho é chegar aí nesse patamar, que fala e os alunos nem bocejam. Isso é muito bom, o conteúdo também ajuda bastante. O Oséias, tão novinho aí, 21 anos, se eu não me engano, né? E já com uma experiência tão grande. Eu fico muito feliz de ver essa juventude, né, Sami? A gente que está aí sempre na aprendizagem, nos programas de aprendizagem do Senac, eu também na cooperativa. Então, a gente fica feliz quando esses jovens têm ideias aí espetaculares para compartilhar. E aí, o Sebrae também vem nos auxiliando. Semana passada a gente já teve a primeira reunião, vamos ter outros alinhamentos aí também, ver os nossos acadêmicos interessados nas startups, mesmo nesse modelo de pandemia, saber que, para nós gestores, puxar o saco para o nosso lado do administrador, para nós gestores que sabemos gerenciar, que temos aí a administração na veia, né, o sangue azul, não há dificuldade. Na verdade, há desafios, mas a gente consegue passar por eles. Né? A gente coloca o nosso tic-tac, que nem a Samirami fala quando a gente vai fazer os projetos. Juntos, vamos colocar o nosso tic-tac para funcionar? E aí tá nós meia-noite e meia, uma hora, uma montando para a outra. E aí aquela dica daquele tema, daquela palestra, daquele projeto, vamos ver se dá certo? Né? E assim, eu tenho uma equipe maravilhosa. O professor Josué também, a gente está com um projeto iniciando segunda-feira, o projeto Avalia, vamos compartilhar com vocês também, né? Um projeto acadêmico, mas contempla também toda a nossa classe, se vocês tiverem interesse, são temas bem relevantes mesmo para o nosso cotidiano, e nós, quanto gestores, precisamos estar atentos ao nosso cotidiano. Né? As mudanças estão aí, né? E só não vai cair quem aprender, né? Vamos utilizar aí um pouco dos memes. Então, a gente não cai. Se a gente aprender, se nós estivermos dispostos mesmo a arregaçar aí as mangas e continuar. Né? Parabéns para todo mundo, para os nossos alunos que nem tinham aula na sexta-feira, estão aqui em peso, já às 21 horas quase, estão todos aqui envolvidos, interativos na nossa plataforma digital. Isso é muito alegre e gratificante para nós quanto gestores. Tá, meninos? Adoro vocês, filhos. Aos nossos convidados especiais, aí, colegas do professor Tiago, né, convidados que estão aqui também prestigiando. É muito bom quando a gente tem amigos. O pai dele, eu acho que está aqui na sala, que ele disse, né? O meu pai está aí, então... sim. É muito importante. A minha mãe estava aqui querendo dormir, falando, calma que eu quero ver tu falar. Meu Deus, mãe, eu sou filho, sou eu. De novo aqui. Mas nos motiva cada dia a permanecer no nosso ofício da paixão, né? Ou na nossa paixão pelo ofício, e a gente segue firme. Beijo grande para todo mundo. Eu que vou encerrar mesmo, Samirami? Fiquem com Deus, então, um ótimo final de semana, se cuidem. Já já a gente vai poder estar todo mundo de volta na sala de aula. Vamos encher aquele auditório sem ter limite de pessoas, né, Samirami? Seria.
E sinta-se convidado sempre, viu? Porque, assim, quando a Samira me traz os convidados, eu falo para ela assim, ó, já marca com eles um outro momento. Inclusive, nós tivemos alunos que ficaram de fora da nossa live de hoje, da aula, porque não tinha vaga e estavam reclamando. Eu falei, por isso que a aula começa às 19, para vocês, da próxima vez, entrarem às 19. Exatamente. Né? Eu e a Samira, nós somos grandes assim, entusiastas, né? Já temos alguns pré-projetos já aprovados para a gente produzir algo bacana também. Tenho certeza que os alunos vão gostar, né? Já conversei algumas coisas com ela. E depois ela pode falar a você, tenho certeza que você vai gostar também. Eu, Samira, com certeza. A Jússi vai amar, tenho certeza. Isso, e assim, pessoal, me sigam no Instagram, ADM.Thiago Birimba, sempre posto conteúdo bacana lá também para vocês, tá? Eu acho que eu te sigo no pessoal, Thiago, que eu fui te marcar agora, mas não apareceu a ADM Thiago Birimba, não. Eu vou dar uma olhadinha aqui, acho que eu te sigo no pessoal. E te marquei no pessoal. Me marcou no pessoal, eu vou dar uma olhada. Mas olha lá, é ADM.Thiago Birimba. Tem sempre um conteúdo bacana lá. Ah, bacana. Então, sigam também nossas redes sociais, a gente sempre está postando coisas novas lá. ADM Unimeta, Estácio Unimeta. Eu já sigo vocês, já. Olha só. Hein, Jússi? Jússi, tu falou aí há pouco sobre o Sebrae Universidades, né? E a gente foi, a nossa startup, ela foi o piloto desse projeto do Sebrae nas universidades. Então, acho que foi muito, muito bacana, né? E saber que deu certo com a gente pode dar com muitos outros. Já vamos remarcar, Samira, que essa turma que programou essa palestra de hoje, eles estão tendo a disciplina de empreendedorismo e liderança. E aí, como a gente vai ter o Startup Day e vai ter também o Pré-Aceleração, a gente vai precisar de grandes entusiastas aí, igual vocês, para aumentar o empreendedorismo nessa turma. Estamos aí. Precisar. Então, tá. Um abraço, pessoal. Beijo, com Deus. Obrigada, mais uma vez. Boa noite. Valeu, boa noite. Beijos, crianças. Amo vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz Natal. Ei, Thiago, não esqueça de mim não, na próxima pode me chamar, viu? Eu entrei de última hora aí, mas eu quero participar sempre, viu? Não esqueçam de mim, não. Sim, pode deixar. Jamais. Você será na minha comunidade de honra. Isso, pode mandar um alô aí que eu quero participar de todas essas um curso, né? Aprendizagem. É sempre bom pra gente. Verdade. Muito bom, é ótimo, maravilhoso. Parabéns para todos, viu? Parabéns nossos mesmo. Nossos colegas de engenharia, nossos alunozinhos aí de contabilidade. Tchau, queridos. Bom dia. Vai ter selfie no final? Gente, as câmeras, gente. Mas ainda tem 42 pessoas. Abram as câmeras e vamos fazer um print. Cirlane, gente. aonde que vai ser enviado o certificado da palestra, do minicurso? No e-mail que vocês cadastraram. Né? Nós vamos ter acesso na gravação desse minicurso? Vamos sim. A gente manda o link, né, Samirame? Sim, mas nós estamos querendo também disponibilizar no canal do YouTube. Vamos ver se dá certo, tá? Mas vamos mandar o link no e-mail de vocês também. Tudo bem, vamos muito abrir obrigado. as câmeras. Vamos, gente, para a gente fazer uma selfie? Vamos. A minha não vai dar, porque eu tô sem blusa no momento. Ah, não. Então a gente peraí, eu vou passar perfume aqui, peraí. Nude só depois de meia-noite. Para com isso. Ô, Sebastião aí, Sebastião Muniz, tudo bom? Oi, Sebastião! Não tinha nem visto que ele estava aí. Olha aí, tanta gente, né? Vamos lá, Samira. Você vai sabe tirar print, porque os meus só saem mesmo. Vamos, pessoal. Vamos abrindo aí as câmeras. Todo mundo legal? Quem mais vai abrir? Tu já tirou porque eu fico parada sem respirar, eu já falei. Tá, então fica mais um pouquinho parada sem respirar? Já. Eu fico pensando que não pode respirar, eu fico parada, assim, a Nazaré ali, Nazaré, boa noite, querida. Tchau, queridos. Tchau, tchau. A Fabiana, Fabi, beijo.
Oi, Fabi, Tchau, boa beijo. Tchau, boa noite. Tchau, queridos.